Olá, meu gestor, minha gestora, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo ao módulo 1 da sua MBA em Inteligência Artificial aplicado à gestão de pessoas. É um privilégio imenso dar as boas-vindas ao seu curso, aonde o objetivo de todos nós, professores, é que você extraia o máximo da inteligência artificial na sua gestão, no seu dia a dia. E nessa aula, nesse módulo, nessa disciplina, nós vamos aprender sobre os fundamentos e as aplicações da inteligência artificial para os líderes. É o que nós chamamos de Foundation. Você vai entender como funciona a inteligência artificial, vai descobrir quais são as ferramentas, as possibilidades para que você, como líder, possa utilizá-la de maneira muito eficaz. Nesse módulo, que é o módulo que o nosso querido professor Luiz Lindner, ele vai compartilhar com você, você vai ter ali uma introdução das melhores ferramentas para a gestão na área da inteligência artificial. Eu vou dar esse Sales Foundation, essa aula introdutória, mas depois o professor Luiz, ele vai dar continuidade trazendo o que há de mais novo, mais atual, conteúdo de vanguarda, conteúdo muito denso para que você consiga utilizar a IA no seu dia a dia. Para refletir, eu queria compartilhar com você, deixa eu tirar meu slide, quero compartilhar com você essa imagem. Essa imagem foi de um grande especialista, uma empresa de pesquisa focada em inteligência artificial, a Gartner, aonde ela publicou como que está o funil, a régua, o ciclo de vida da inteligência artificial. Ao observar esse ciclo de vidas, você vai ver os caminhos da IA no decorrer do tempo. Perceba que logo no início, vou até passar um mouse que eu acredito que você consiga visualizar, mas se você não conseguir visualizar, vai ter no seu material didático, nós vemos as fases do ciclo dessa nova tecnologia, os gatilhos de inovação, depois os sistemas automáticos, os primeiros passos da IA, depois, no momento que a IA já começa a facilitar a vida de sistemas, aonde se inclui os multi-agentes. Nós vamos falar muito nessa MBA de como você pode criar agentes, robôs para te auxiliar nas ferramentas, no seu dia a dia, nos processos. A IA também, o próximo passo mostra como a IA afetou desempenhos neurológicos, como ela pode ajudar a extrair o máximo do potencial. Também a questão da IA casual e a primeira fase, essa fase da simulação da IA. E nós estamos vendo que teve ali o pico da expectativa. Nesse pico da expectativa começou a trabalhar muito forte com a engenharia dos dados, a centralização dos dados, a melhor performance, os sistemas operacionais da IA, também como a IA está melhorando cada dia que passa a sua análise de decisão, é onde entra a IA generativa, essa engenharia dos prompts, os robôs inteligentes e, claro, os modelos de regras da IA. Agora note que o que vem por aí é muito grande. O que muitos especialistas confirmam é que o que nós estamos vivendo ainda é o oba-oba da inteligência artificial. Muito em breve, a inteligência artificial ficará cada vez mais madura. Até então, o que nós vemos é, beleza, estou utilizando aqui a IA, mas de maneira prática, como ela serve para mim, como ela vai me ajudar a ter qualidade de vida. Por isso que esse é o propósito da nossa
MBA. E fica aqui a sua reflexão da quantidade de espaço que nós temos ainda, do que nós vamos explorar nos próximos anos. Aí vem a pergunta impactante. O que acontecerá nos próximos anos? Nos próximos meses? Nos próximos dias? Nas próximas horas? Você vai saber. O fato de você estar dando início à sua MBA já mostra que você é um líder exponencial. Uma pessoa que está investindo no maior patrimônio. Então, mais uma vez, quero te dar os parabéns por você estar investindo em você, no seu maior patrimônio. E nós vamos iniciar essa aula falando sobre os princípios da inteligência artificial no mundo corporativo. Hoje, a inteligência artificial, se nós fôssemos definir o que é inteligência artificial, nós poderíamos dizer que ela é dividida o seguinte: na ciência da computação, nessa disciplina, aonde ela usa o quê? As máquinas, o processamento de dados para que possa trazer soluções cada vez mais rápidas, cada vez mais assertivas. A ciência de dados trabalha com binário. Não esqueça disso. O computador trabalha com números. Binário. 1 mais 1 é igual a 2. E a inteligência artificial, ela nos ajuda a identificar esses padrões, a entender as soluções que nascem a cada dia e, claro, utilizar a tecnologia. Nós vamos ter uma aula do professor Luiz que ele mostra o novo organograma das organizações. E você vai ficar impactado ao saber que agora, nesse novo organograma atual, uma nova ferramenta ela surgiu para ficar ali bem próximo da gestão de clientes. Essa é a inteligência de dados. Então, basicamente, a inteligência artificial, ela consegue armazenar muitos dados e a partir de então ela consegue processar esses dados. Quer ver? Para ser bem simples, vamos olhar a IA no nosso dia a dia. Vamos falar o exemplo do Waze. O que o Waze faz? O Waze é uma das inteligências artificiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, que ela é fantástica. Como que o Waze faz? Para ele que possa traçar a rota, o Waze ele trabalha com os dados onde você está. Então ele, através do GPS, através do seu celular, ele consegue mapear o seu GPS, mostrar onde você está, o papel de origem, o ponto de origem e também o ponto de destino que você inputiu os dados. Você colocou os dados da onde você quer. Mas como ele consegue traçar a rota, saber quais são os melhores caminhos, como ele consegue saber até com exatidão o horário que você vai chegar, através de outras pessoas que estão compartilhando seus dados. Então imagine só uma central, onde antigamente você tinha os DETRANs, aqui no Brasil, os DETRANs, que são os Departamentos de Estradas e Rodagens, onde eu tinha um núcleo de pessoas que elas ficavam acompanhando as câmeras, acompanhando os dados das polícias rodoviárias de todos os estados, e a partir de então ela conseguia informar como que estavam as rotas, as estradas. Agora, quando eu tiro isso do ser humano e trago para os computadores, eu estou usando a inteligência artificial. Então é só para tu ter uma ideia de como o Waze, de como a IA já faz parte do nosso dia a dia. Muito em breve prometem que até mesmo os profissionais que ficam na cabine de comando dos aeroportos vão utilizar, já utilizam, né? Mas vão ser até mesmo adaptados para o uso da inteligência artificial, que ela vai fazer esse processo sem a necessidade de um ser humano no operacional, mas sim ele observando esse trabalho. Olha o outro aspecto do Netflix. Eles não falam isso, prometem que não, mas
Se você tiver duas contas diferentes, eu falo assim, duas contas é o seguinte, pega a tua conta e também pega a conta do seu irmão, do seu primo, que mora em outro ambiente, tá? Não no mesmo ambiente e nem que utiliza a mesma senha do Netflix. Você vai perceber que as recomendações, que os tops 10 são totalmente diferentes. Às vezes você olha ali, você fala assim, nossa, top 10, os que os brasileiros mais estão assistindo, ou os maiores sucessos do mundo Netflix, você fica empolgado, mas se você perceber, sempre vai ter gêneros, estilos que você gosta. Ou seja, é mais uma vez a inteligência artificial, os algoritmos trabalhando ao invés de você, tá? E fazendo tomar decisões no seu lugar. Nós vamos ter algumas aulas que vai falar sobre esses perigos, essa questão da ética. Será que pode ou não pode? O Google também, ele é mestre em saber hábitos, costumes, tendências e usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Por isso que recentemente o Gemini, ele já faz, o Gemini ou Gemini, tá? Muitos utilizam, nos Estados Unidos eles falam Gemini, mas aqui vamos colocar no Brasil Gemini, que é a inteligência artificial do Google, já está fazendo toda a integração do Google Drive, do seu e-mail, de todas as suas ações. Até quando você faz uma busca, já tem ali a resposta do Gemini. E ele vai começar a ler seus e-mails, ele vai identificar se existem padrões nas suas respostas, ao ponto de responder por você. É só para ter uma ideia do que você vai encontrar, do que nós vamos presenciar nesse novo mundo da IA. O Instagram, TikTok, Facebook também tem trabalhado com os nossos dados, fornecendo buscas, fornecendo experiências que nós gostamos. Não é à toa que se você entrar agora em uma plataforma digital, uma dessas redes sociais, e pesquisar sobre um determinado assunto, você vai ser recomendado a outros canais, a outras salas de vídeos. Muitos dos nossos alunos vieram através do tráfego pago, o tráfego que nós fizemos propaganda nas redes sociais. E qual foi o algoritmo que nós utilizamos? Simples, pessoas que são diferenciadas, que querem investir, que gostam de investimento no capital humano, mas principalmente que são pessoas que se interessam pelo assunto da inteligência artificial. Por isso que você chegou até aqui. Gestor e gestora, a IA faz parte do nosso dia a dia. Ela está ali no iFood, quando te dá recomendação. Já tem testes do iFood aqui no Brasil, de que eles montaram o supermercado iFood, aonde a própria iFood faz uma grande compra, tá? Uma grande compra de determinados itens para fazer ofertas especiais em bairros específicos das grandes capitais, baseado o quê? No consumo que tem naquela região. O mesmo acontece com o Mercado Livre, o mesmo acontece com a Shopee e com muitos outros, a Amazon e outras empresas que investem na inteligência artificial. Saber da inteligência artificial é a mesma coisa de que hoje entender e mexer na internet. Nós vamos ter, antigamente nós falávamos do analfabeto, isso, a pessoa que não sabia ler e escrever. Depois se criou o termo de analfabeto digital, aquela pessoa que nunca sabia utilizar a internet. E agora nós estamos indo para um terceiro estágio, o analfabeto da IA. Aqueles profissionais que entenderem como funciona, eles vão se diferenciar. A IA passou por várias transformações, vários estágios, e eu vou apresentar quais foram aqueles principais. O primeiro estágio da inteligência artificial é a inteligência artificial baseada em regras. Esse primeiro conceito básico, foi muito utilizado e ainda é utilizado
o mercado da indústria. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor o seguinte, que a minha função, quando passa essa caneta na esteira, a minha função era pegar a tampa e fazer essa colocação. Então, com o passar do tempo, notou-se que processos, ações repetitivas, dá para se terceirizar com um robô. Foi daí que surgiu as primeiras inteligências artificiais baseadas em regras. Não é à toa que no mercado automobilístico as IAs dominaram. Aqui mesmo, que eu sou da capital de São Paulo, nós temos várias distribuidoras muito grandes que hoje elas trabalham com os seus setores logísticos aonde só tem robô. Ele cai o pedido, a máquina avalia qual que é o pedido, já manda comando para robôs que vão buscar os itens nos locais de armazenagem, buscam esses itens, colocam numa caixa e já vai direto para a entrega. Só precisando de uma pessoa ali, só para comandar, observar se está tudo correto ou não. Esse foi o primeiro estágio, é o primeiro estágio que muitas empresas têm utilizado, principalmente as indústrias, empresas de logísticas têm utilizado a IA, que é a IA baseada em regras. No segundo estágio, é onde que ela começou a reconhecer e, claro, criar o contexto. Ela entende o comando e executa. Aqui, nós já temos o exemplo de ferramentas do nosso dia a dia, como o ChatGPT. É um exemplo disso, né? O ChatGPT, ele reconhece o seu comando, ele analisa o seu contexto e ele executa. Quando você pergunta para o ChatGPT o que é inteligência artificial, ele vai buscar na sua base de dados todas as informações que ele tem, que ele possui sobre inteligência artificial e traz ali para você. Então ela reconhece. E se você melhorar ainda mais o seu prompt, o prompt é o comando. Se você coloca o seguinte, fala assim, agora eu quero que você pegue essas informações e crie um slide. Ele vai criar. Eu quero que você pegue agora essas informações e eu preciso que você transmita ou crie uma aula como se eu estivesse ensinando uma criança de 5 anos sobre o que é IA. Ele vai entender o comando e também vai executar. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é quando eu tenho as IAs que têm o domínio específico. Ela tem uma máxima performance em determinado campo. Por exemplo, nós temos uma ferramenta hoje que é o Gama. Tem várias, mas o que eu gosto muito é do Gama. O Gama.app, depois eu vou deixar o link aqui nosso material de apoio, é uma IA que foi criada apenas para criar apresentações. Então, antigamente, nós como líderes levávamos muito tempo para criar apresentações de um projeto, apresentações de resultado. Hoje, com a IA, eu coloco todas as informações e uma IA com domínio específico, ela vai ter uma melhor performance, que ela vai verificar o que é melhor para nós. Quer ver uma outra que eu uso? Eu também uso a Clarice. A Clarice é uma IA focada na correção de livro. Por isso que tem o nome Clarice, né? Dessa grande autora, escritora famosa. Então, é baseado na ideia literária, eles lançaram uma IA específica só para correção de livros. Ou seja, antigamente você teria que ter um editor, uma pessoa para avaliar o português, o encaixe, a lógica do texto. Hoje já tem Clarice, que é uma IA específica. E tu sabia que você pode criar uma IA exclusiva para você, tendo uma conta paga, por exemplo, no ChatGPT, você pode criar uma IA exclusiva só para você ter esse domínio específico para ter máxima de performance? Nós vamos explorar muito isso durante essa nossa pós-graduação.
O quarto aspecto são aquelas IAs que ela tem um pensamento e raciocínio. Ela analisa, ela entende e ela cria esse algo. Só para tu ter uma ideia, já existe IAs que são especialistas em debates. O que é isso daí? Uma IA que é especialista em debate. Qualquer assunto que você coloca para debater com ela, ela analisa, ela entende e ela vai criando novas conversas em cima disso. É uma IA que ela tem o pensamento e o raciocínio. Muitas das inteligências artificiais hoje, elas trabalham com comando, elas traz para você o que você pediu. Já nesse estágio 4, é aquelas IAs que elas fazem a mais. Recentemente, nós tivemos assim um boom, que foi o lançamento de uma nova IA chinesa, aonde ela já trabalha com o conceito de pensamento e raciocínio. Ao testá-la, você vai perceber a qualidade do modo como ela cria. Eu até fiz um teste que eu peguei a minha proposta de mentoria, mandei para ela e falei assim, eu queria que você analisasse e que você criasse em cima disso uma nova proposta. E é incrível a solução que ela me proporcionou. Eu estou fazendo teste ainda sobre se essa nova proposta de mentoria está tendo resultado ou não. Mas eu vou deixar aqui para ti, para você conhecer um pouquinho mais, para você ver a minha proposta a atual, tá? E essa proposta criada por ela, essas duas propostas, para você avaliar e ver como esse estágio 4 vai nos ajudar muito no seu dia a dia. Imagine o que você pode fazer para economizar seu tempo. Agora, tem o módulo, o quinto módulo, que é o domínio geral. É aquela IA que ela vai juntar, note só, ela vai juntar o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Ela vai ter um domínio geral de todos os campos de performance. Ela podendo atuar em vários campos. E aí eu coloquei em vermelho que são dois tipos de IAs, dois tipos de estágios da inteligência artificial que a gente escuta falar, mas não sabe ainda se ela se existe ou não. Que é uma IA que entra com a sigla ASI, né, do inglês, que significa ela é superior ao ser humano. Ela vai conseguir resolver problemas que o ser humano sozinho não conseguiu. E aí? Promete-se que essa IA vai ter uma performance tão grande, uma capacidade de processamento tão enorme, que ela vai conseguir resolver problemas como a pobreza. Ela vai fazer a própria divisão. Também que essa IA vai conseguir resolver problemas mais específicos, doenças, criação de remédios. E aí? Será que nós vamos viver isso? No estágio 7 é a IA da singularidade. É uma inteligência artificial que ela consegue criar outras inteligências artificiais. Aí já entra no mundo assim, sabe, aquele mundo que nós já assistimos nos filmes, aonde a inteligência artificial começa a dominar os humanos e a gente não consegue identificar quem é ser humano e o que é uma inteligência artificial. Então, esses pontos do estágio 6 e 7 são pontos assim que a gente escuta falar, mas não sabe se já está existindo ou não. Alguns juram de pé juntos que sim, gestor. É bom você entender o que vem por aí, são mudanças assim que vai nos impactar. No mundo corporativo, a inteligência artificial ela surgiu já há mais de 3 décadas. E ela surgiu com o primeiro nível, que é a inteligência dos dados. Muito baseado nos números. É aquela chamada assim, a IA clássica. Ela tem também a linguagem
Machine Learning, que é a linguagem de aprendizado da máquina, mas baseada em números. E ela gerou muito valor, que é o caso dos bancos. Os bancos utilizam, e já utilizavam há muito tempo, a IA. Quando você ia no caixa eletrônico, que você queria fazer uma transição, fazer uma consulta, ali é uma inteligência artificial que está trabalhando com os seus dados. Seguradoras, indústrias, igual até comentei com você sobre indústrias que criaram, que robotizaram as suas áreas de produções, foram utilizados esse nível 1. Então, esse nível 1 já existe há mais de 30 anos. Lembrando que nós vamos ter aulas posteriores que vão explicar sobre isso, que a inteligência artificial já existe desde a década de 1950. Porém, agora, nos nossos dias, que nós estamos vendo a IA chegar a todo tipo de pessoa com um custo muito baixo e muitas das vezes com soluções de graça muito eficazes. O exemplo é do Gama, igual comentei com você. O Gama nós temos uma versão paga, mas nós temos uma versão gratuita que você consegue criar ali 10 slides. Se você é um gestor, precisa fazer 10 apresentações, você faz apresentações de resultados, você faz 12 no ano, você tem 10 que já foram criadas, você cria essas 10 e você só vai alterando os dados. Então para tu ter uma ideia de que vai ajudar muito na sua performance e vai ficar cada vez mais barato você utilizar a IA no seu dia a dia. O que chama muita atenção é esse nível 2 da inteligência artificial, que é uma inteligência artificial que antigamente ela trabalhava com probabilidades baseadas em números e agora ela não, ela trabalha com textos, ela consegue ler, ela consegue escrever, ela consegue conversar com você. E aí que nasce o conceito de uma IA generativa. Quando você escutar a palavra assim, inteligência artificial generativa, são essas IAs que elas conseguem não só ter a inteligência de dados em números, mas também uma inteligência de dados ao ler, ao escutar, ao conversar. E essa daqui, nós estamos vendo o seguinte, que nós já tivemos o LLM, que é uma linguagem de máquina. Lembra que na nível 1 nós temos Machine Learning, que é a linguagem da máquina? Só que agora temos o L de longo, de mais aprofundado. E o ChatGPT foi o primeiro a trazer essa inovação, essa visão poderosa e que surgiu há cerca de 2 anos e que a cada mês, note, a cada mês está atualizando, está surgindo um novo concorrente, você consegue fazer integrações. E a gente coloca assim que é muito hype, né? O que é hype? Seria assim, ainda é muito oba-oba e ainda há pouco valor agregado. O que nós temos percebido, nós que somos especialistas em inteligências artificiais, o que se usa hoje da inteligência artificial no Brasil e nas empresas do dia a dia, ainda é um conceito assim muito easy, que é correção, ajuda ali numa decisão bem simples e que nessa MBA nós queremos provocar para você para coisas assim mais hard, como construção de agentes. Você tem uma pessoa que vai analisar a performance do seu time, identificar padrões, verificar quais são os melhores profissionais, criar formas e a trilha de desenvolvimento para cada um desses colaboradores, para que nós possamos assim ter uma inteligência artificial cada vez assim mais assertiva no nosso dia a dia e não tanto oba-oba como nós vemos hoje, que líderes que pegam a inteligência artificial e faz perguntas assim, muito simples. Eu até, nas minhas aulas, eu até faço a seguinte indagação: se você pudesse fazer uma pergunta para a pessoa mais inteligente do mundo, você ia perguntar para ela sobre como está o dia hoje? Provavelmente que não. Você iria fazer perguntas assim mais poderosas, mais fortes. E a inteligência artificial, ela pode e será sua assistente se você souber trabalhar de maneira eficaz. Veja o que você pode fazer hoje, o que a IA pode fazer ali para você, o tipo de IAs que nós temos. Então hoje,
Uma inteligência artificial, ela consegue ler livros, ler PDF, ler contrato, ler documentos. Então ela consegue fazer isso. Ela consegue também escrever sobre vários assuntos. Na verdade, eu posso dizer que ela consegue escrever sobre todos os assuntos. Porém, não esqueça da alucinação. Muitas das IAs, quando elas não sabem alguma coisa, elas começam a alucinar, elas começam a inventar. Então, por isso que você precisa ficar bastante atento na veracidade das informações, tá? Outro item, a IA consegue ver. Nós já temos hoje IAs que estão sendo utilizadas em câmeras, que vai identificar o perfil, até mesmo identificando criminosos e identificando e acionando a polícia. Hoje, nas portarias da maioria dos prédios, a IA já está presente. Você pode estar com barba ou sem barba. Você pode estar com óculos escuros ou sem óculos escuros. Você pode estar de boné ou sem boné. Você pode estar com cabelo preso, cabelo solto, com maquiagem ou sem maquiagem. A IA consegue identificar, ver que é você e liberar a porta. E cada dia que passa, vai melhorar ainda mais a performance. Hoje, a IA consegue ouvir e entender. Até mesmo o ChatGPT, você consegue mandar comandos e conversar com ele. E aí esse quinto ponto também, a IA consegue falar com você. Hoje você pode pegar uma ferramenta, uma IA, que é chamado Notebook LM, do próprio Google. Você consegue instalar de maneira gratuita, você consegue fazer uma pesquisa sobre determinados assuntos e você consegue criar até um podcast entre duas pessoas conversando sobre as descobertas que teve sobre esse assunto. Nós vamos explorar mais. Os nossos professores vão trazer para você conhecimento de vanguarda, onde você vai ficar assim, ó, admirado com o conteúdo de como a IA consegue falar e perceber isso. Também cheirar. Tu sabia que já tem IAs que conseguem identificar o cheiro? Como isso tem impacto? Por exemplo, já se percebeu que a pessoa que vai ter Alzheimer, ela tem um tipo de hálito, um cheiro no seu hálito, que é característico que o ser humano não consegue identificar. Porém, a IA, preparada para isso, mapeou esses padrões e conseguiu chegar com 97% de acerto. Também, a mesma IA vai poder cheirar se um alimento está no momento certo ou não. E aí, falando sobre alimento, nós já temos IAs que já está sendo utilizado na agricultura com o 7º ponto do que ela consegue fazer. Ela consegue tocar, identificar a acidez, se a fruta ela está no momento certo de ser colhida ou não. Já viu que coisa fantástica? Uma IA que pega, por exemplo, frutas como a framboesa. Ela consegue ser tão delicada e consegue identificar e qualificar se está doce ou não. Também tem IA que consegue se mover, ela consegue ir dirigindo. Nós já vimos vários relatos, até mesmo no meu Instagram, você consegue ver, e até no Instagram do professor Luiz, o Instagram do professor Luiz não deixa de seguir, que ele traz vídeos assim quase que diariamente, de vídeos que você fica impactado. Eu adoro essa do professor Luiz, que é bem interessante. Você vai ver, você vai perceber aí que tem IAs que se movem, que é o caso do carro, o carro sem motorista, né? Também analisa as emoções. Em muitas empresas têm utilizado câmeras que identificam se o colaborador está deprimido, se o colaborador está feliz, se ele está furioso, através da inteligência artificial. Jogar, isso daí já é comum, né? A inteligência artificial consegue jogar, consegue debater, igual eu já tinha citado para você, consegue criar textos, músicas, imagens, voz. Isso! Você vai perceber que o professor Luiz, ele vai trazer um avatar onde tem a imagem dele, a voz dele, você
dificilmente vai identificar. Se ele não falar, você não consegue identificar quem é a pessoa e quem é a IA que está falando. Gestor já conseguiu calcular o que nós vamos aprender e poder utilizar no nosso dia a dia? E, claro, ler a mente. Forte isso, né? A IA que lê a mente. E isso, nós já temos hoje IAs que consegue colocar capacetes e identificar as nossas conexões, nossas sinapses, e a partir de então, identificar. Já fizeram o teste com os macacos? Consegue identificar, conversar. Já imaginou o impacto disso no nosso dia a dia? Você ter um animal de estimação e você ter uma espécie de um chapéu que você coloca no seu cachorrinho e ele vai poder conversar com você? Será que é possível? É. Interessante, né, gestor? Por isso que eu volto a trazer contigo a imagem que nós iniciamos essa nossa aula, dessa reflexão, de você entender que nós estamos aqui, ó. Olha o tanto de situação que nós temos aí de crescimento. Segundo essa pesquisa da Gartner, ela diz o seguinte, que agora nós vamos viver uma era que agora vai sair do modismo, tá? Vai passar por adaptações e ajustes para depois sim crescer no longo prazo no caso das companhias. É mais ou menos o seguinte, quando você compra um produto, compra algo, ou compra o seu carro, no início é aquele prazer, você quer viajar, você quer, tudo é gostoso, tudo é o novo. Porém, depois dessa empolgação, começa a cair na realidade, você já começa a baixar um pouquinho aquela emoção, vai entrando lá da razão e depois você começa a extrair o máximo e tendo essa prolongação, essa cauda longa. É o que vai acontecer com a inteligência artificial. E aí, curtiu a nossa aula? Na próxima aula, eu vou avançar num assunto muito importante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se vê na próxima aula.